noite. Boa noite, meu povo. Vamos começar mais uma live. Vou esperar um pouquinho aí para o Instagram chamar o pessoal. E a gente já vai começar a falar sobre a gestrinona, que para quem não sabe, é o famoso conhecido aí como chip da beleza. Então já vamos chamando aí outras pessoas, cliquem aqui no aviãozinho, enviem essa live para outras pessoas para a gente começar esse assunto aqui que é bem legal, que é dúvida de muita gente, né? O pessoal às vezes conhece aí o famoso chip da beleza, ouve falar de implante hormonal, mas não sabe exatamente o que é, para que serve, quais são os benefícios. Então a gente vai falar hoje dos benefícios da gestrinona, tá? Deixa eu colocar aqui o comentário para fixar aqui. Da gestrinona. Espera aí só um minutinho que eu vou fixar. Pronto. Isso. Então, a gente vai falar dos benefícios da gestrinona, tá? Vou esperar só mais um minutinho. Boa noite para todo mundo que está entrando. Gracirene, querida, boa noite. Doutora Márcia já está por aí. Então, vamos lá, meu povo. Eu selecionei, eu até fiz uma colinha aqui hoje, que quando eu não quero esquecer de nada que eu vou falar, eu gosto de fazer uma colinha. Então, se vocês me verem aqui olhando para baixo, porque eu tô colando aqui nas anotações que eu fiz. Semana passada eu fiz uma live aqui no perfil da Integrativa e falando sobre implantes em mulheres, né? Implantes hormonais em mulheres de forma geral, né? Dei uma pincelada ali em todos os implantes que são possíveis a gente fazer na mulherada, mas hoje a gente vai falar especificamente da gestrinona, que é o famoso chip da beleza, tá? Na verdade, não sei se vocês sabem, mas quem deu esse apelido para gestrinona foi a Hebe Camargo. Já há um bom tempo atrás, ela usava, né? O médico dela indicou para ela, e como ela começou a se sentir mais bela, começou a se sentir melhor, ela falou que ela estava usando um chip da beleza. E aí daí que veio esse nome. Ei, doutora Márcia, eu que aprendo com você sempre. E aí surgiu esse nome aí, o chip da beleza, mas a gestrinona, ela vai muito além do chip da beleza. Na verdade, o ideal é que a gente faça a indicação dela não pensando apenas na beleza, mas em todas as indicações, em todos os benefícios que ela pode trazer para a paciente. Semana passada eu falei na live de implantes que é muito importante a gente, isso na medicina vale para tudo, a gente indicar bem e principalmente tomar cuidado com quem a gente não deve indicar, né? Porque às vezes a gente ouve falar só dos benefícios de alguma coisa, mas para mim, para aquela pessoa, não é interessante, eu vou colher efeitos colaterais, para mim não vai ser bom, né? Então a gente não pode focar apenas nos benefícios, mas sim em uma indicação correta, tá? Então hoje essa live aqui ela é mais dedicada para a gente falar mesmo dos benefícios da gestrinona, então eu vou focar mais nisso, no que ela pode trazer de bom, mas lembre-se sempre, não é porque ela tem um monte de benefício e pode melhorar muita coisa na vida, na qualidade de vida da mulher, que significa que toda e qualquer mulher pode usar, tá? Tem que ter uma belíssima indicação de um médico que entenda do assunto e que saiba também indicar a melhor dose para você. Porque quando a gente fala também de implante hormonal, gente, as doses elas são individualizadas. Enquanto em uma paciente, às vezes eu coloco um implante de gestrinona, 2 implantes de gestrinona de 35mg, de 25mg, na outra eu posso colocar 4 ou 5, né? A gente pode chegar até 6 aí, se for o caso, se precisar. Então, cada mulher tem uma indicação diferente. Tem mulher que vai usar a gestrinona junto com a testosterona, outras não, vão usar a gestrinona sozinha, outras vão colocar um estradiol junto ali. Então, tem diversas formas da gente indicar o uso da gestrinona, tá? Não é uma receitinha de bolo, não é um produto que você chega e compra ele pronto. Então, você tem que ir no médico, fazer uma avaliação, ele vai ver seus exames, suas queixas, suas indicações, e aí sim, se for o ideal para você, você vai se beneficiar muito do uso, tá? É assim que a gente faz
as terapias de maneira correta, tá bom? Então, o que é a gestrinona? Para quem nunca ouviu falar, para quem acha que eu estou falando grego aqui, não sabe do que eu estou falando. A gestrinona é um hormônio esteroide sintético que tem como principal indicação o tratamento da endometriose, tá? E aí já entra o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente frisar, é que sim, a gestrinona ela é um hormônio sintético, ela não é um hormônio bioidêntico, uma vez que o nosso corpo ele não produz gestrinona, né? Se você for lá no laboratório e pedir para dosar a sua gestrinona, você não vai encontrar nada, porque não é um hormônio que a gente naturalmente produz, tá? Ele é um hormônio sintético, ele é um derivado aí de hormônio, mas que nem por isso ele deixa de ter as suas indicações. E por isso também que ele deve ser muito bem indicado, não deve ser usado à torta e à direita, tá? Então, ele é indicado principalmente para o tratamento de endometriose. Então, a indicação clínica principal da gestrinona é tratamento de endometriose. Para quem não sabe, a endometriose é uma doença ginecológica onde as células do endométrio, que é o tecido ali do útero, ela começa a se multiplicar fora da cavidade uterina, tá? E aí, dependendo da gravidade do quadro da pessoa, da mulher, ela pode se espalhar para diversas partes do corpo, tá? Às vezes pode tomar ali a cavidade abdominal ou ela pode até sair da cavidade abdominal. Então, é uma doença que cursa com muita dor, com muito desconforto, às vezes na relação, no período menstrual, né? É causa de infertilidade, tá? E a gestrinona, ela é hoje o principal tratamento para endometriose. Só que ela não é o único, tá? Quando a gente fala em tratamento de endometriose, existe um componente inflamatório muito importante nessa condição. Eu não vou me aprofundar aqui na endometriose, porque o objetivo é falar da gestrinona e não da doença, mas eu acho importante a gente frisar, gente, que assim, na medicina integrativa a gente sempre fala que a gente precisa tratar o paciente como um todo. E em todas as condições de saúde que a gente trata na medicina integrativa é o mesmo princípio. Então, a endometriose, apesar dela ter o componente hormonal e que a gestrinona segura bastante, se aquela paciente estiver numa dieta super inflamatória, se ela não tiver cuidados anti-inflamatórios, antioxidantes, se ela não tiver uma dieta adequada, se a gente não segurar as outras pontas da saúde dela, muitas vezes só a gestrinona não vai ter o resultado que a gente espera, tá? Então, ela tem sim um resultado fantástico em mulheres com endometriose, por ela ser antiestrogênica, ela diminui o hormônio estrogênio, tá? Mas, sozinha, ela provavelmente não vai resolver o caso. Então, a gente precisa de uma abordagem integrativa, precisa tratar a doença com todas as particularidades que ela tem, tá? Isso é extremamente importante. Eu já vi mulheres, inclusive, que fizeram uso da gestrinona para endometriose e não viram tanto resultado. Uma paciente minha mesmo recentemente, ela falou comigo, Bianca, eu vi que você está fazendo, eu vi você falando disso na internet. Alguns anos atrás eu usei com um médico que me passou para tratar endometriose, mas não surtiu efeito em mim. Essa paciente em questão, ela tem um quadro de obesidade, ela tem diversas doenças autoimunes, então ela tem um quadro inflamatório muito grande, né? Então, para ela não surtiu efeito quase nenhum, porque simplesmente usou o hormônio, colocou o implante, mas não fez um tratamento para emagrecimento, não fez ela diminuir tecido adiposo, não mexeu na alimentação, não tirou alimentos inflamatórios, não cuidou da saúde intestinal, então não fez todo o efeito que ela queria, né? E aí ela ficou um pouquinho frustrada, achou que a gestrinona para ela não foi bom, mas na verdade o tratamento todo que faltou, que não foi bom, né? Colocaram ali só na gestrinona a responsabilidade de tratar todo o quadro inflamatório daquela paciente e ela não faz isso, tá? Então é bem importante a gente lembrar que todos os benefícios que eu vou falar aqui com vocês, é legal a gente estar com outras coisas associadas para a gente melhorar ainda mais esses benefícios, para a gente trazer mais esses benefícios, tá? Então, a primeira indicação aí da gestrinona mais forte é o tratamento da endometriose. Ela tem uma ação, gente, para vocês entenderem, antiestrogênica, tá? A ação mais forte a nível hormonal da gestrinona é antiestrogênica e androgênica. O que isso significa? Significa que ela diminui os nossos hormônios, que são os estrogênios, tá? Que no caso, por exemplo, da endometriose, o estrogênio ele tá mais alto e ele que causa toda a bagunça. Então, ela reduz o nosso estrogênio, por isso que vocês vão ver que ela é indicada também em outras condições
ginecológicas, e ela aumenta os nossos hormônios masculinos, vamos colocar assim, nossos hormônios androgênicos, tá? Testosterona, dihidrotestosterona. Então, por isso que a gente vai ver ali um pouquinho mais na frente que vem os benefícios estéticos, principalmente por ela ter essa ação antiestrogênica e androgênica. A gente precisa entender que todos os hormônios, quando a gente fala em hormônio sexual, todos são muito importantes, né? Testosterona, progesterona, estradiol. Então, todos eles são importantes, só que nas suas devidas proporções. Tudo em excesso ou em falta vai acabar fazendo mal pra gente. E em hormônio, quando a gente fala de hormônio, essa verdade, ela tá muito presente. Hormônio não pode ser de mais nem de menos, o hormônio tem que ser equilíbrio, tá? Então não é porque a testosterona é boa para o homem que eu preciso levar a testosterona dele para 2.000, 3.000, isso vai trazer mais efeito colateral do que benefício, né? Não é porque a testosterona também é boa para a mulher que eu não vou segurar minha mão, porque ela traz muitos efeitos colaterais para a mulher. Da mesma forma, o estrogênio. O estrogênio é um hormônio que ele tem a sua devida importância, tanto para o homem quanto para a mulher, mas em excesso ele faz muito mal para a gente, né? A gente ouve muito hoje em dia falar da predominância estrogênica, que é quando a gente tem um excesso de estrogênio relacionado a uma baixa progesterona, que são os nossos dois hormônios femininos principais. Então, se eu tenho muito estrogênio e pouca progesterona, isso vai me desencadear diversos sintomas, inclusive acúmulo de gordura, onde eu não quero, né? Alteração de humor, alteração da minha pele, tem diversas alterações que acontecem no nosso corpo pela predominância estrogênica. Então, quando a gente fala que uma substância é antiestrogênica, isso pode beneficiar muito aquelas pessoas que têm essa predominância estrogênica ou que têm sintomas relacionados a um aumento de estrogênio, tá? E a gestrinona, ela tem essa ação, então, antiestrogênica, de diminuição de estrogênio, mas que também não é nenhuma coisa drástica, tá? Não é que ela vai zerar seu estrogênio, não é isso. E uma ação androgênica, porque a gestrinona, ela diminui uma proteína que tem no nosso corpo que chama SHBG, e dessa forma ela aumenta a nossa porção de testosterona livre. A nossa testosterona circulante, ela fica mais abundante, tá? O que é, por exemplo, o contrário do que o anticoncepcional faz. O anticoncepcional aumenta a SHBG e aí ele bloqueia a nossa testosterona e os outros hormônios também. Por isso que a mulher que toma anticoncepcional, ela simula uma menopausa, porque ela bloqueia os hormônios circulantes dela. Enquanto a gestrinona não faz isso, tá? Ela diminui a SHBG, aumentando a nossa testosterona livre, por isso que ela é chamada de uma substância androgênica, tá? Então vamos começar aqui a falar então dos benefícios, né? Quis dar uma pincelada aqui no que é a gestrinona, de como ela age, o que ela faz, e agora vamos falar dos benefícios. Os primeiros benefícios que eu separei aqui são, de fato, os efeitos ginecológicos, que são as indicações mais importantes da gestrinona, e é que eu falo onde a mulher tem mais ganhos, porque quando você sofre de uma patologia, quando você sofre de uma condição clínica, gente, a melhora disso é, assim, inestimável, né? Uma mulher que sofre de endometriose, por exemplo, que sofre com as dores da endometriose, ela paga qualquer preço, ela faz qualquer coisa para acabar com aquilo ali, porque realmente é um sofrimento muito grande. Então, as indicações clínicas dela, que são os melhores, os maiores benefícios que ela tem, são tratamento da endometriose, com total diminuição da dor, dos incômodos, do sangramento, tá? E até tratando a mulher mais para frente, não com o uso da gestrinona, mas depois aí do uso, de um tempo de uso, preparar essa mulher para ter filho, caso seja uma vontade dela, né? Como eu falei para vocês, a endometriose, ela é causa de infertilidade. Então, uma das formas da gente tratar essa endometriose, a gente diminuir os focos para depois a mulher poder ter filho, é fazendo o uso da gestrinona. Mas, frisando novamente, não durante o uso da gestrinona, tá? Durante o uso da gestrinona, não é indicado ter filho. Ela tem uma ação contraceptiva, mas que não é 100% eficaz, óbvio que não, e é muito dependente da dosagem também, tá? Então, não é qualquer dose de gestrinona que faz contracepção. Então, dependendo de qual mulher que você está tratando, que você está usando, é importante que seja associado um método contraceptivo junto. Então, por exemplo, essa mulher, ela não pode engravidar agora, então eu vou colocar a gestrinona e vou indicar ela para colocar um DIU de cobre prata, para ela não ter filho nesse momento, tá? É uma associação bem legal a gestrinona com o DIU, tá bom? Então, não pode engravidar usando a gestrinona, ela pode causar aborto ali no primeiro trimestre se estiver usando.
Então, se a mulher ela tiver aí na idade fértil, você tem que orientar ela a usar algum método contraceptivo, tá? Para ela não engravidar. Ou então pode ser usada doses mais altas para fazer contracepção, que aí tem que ser muito bem avaliado pelo médico e pelo paciente se vale a pena a gente colocar essa dose mais alta para fazer a contracepção, tá? Eu, na minha opinião, são poucos casos assim que eu realmente indicaria a gestrinona para esse fim, mas isso é totalmente individual da linha de pensamento do médico, tá? Tem muitos colegas que usam a gestrinona ali em comum acordo com o paciente, usa a gestrinona para fazer contracepção em doses mais altas. Um outro efeito bem legal que a gente tem, falando de patologias uterinas, patologias ginecológicas, é no tratamento do mioma uterino também, tá? A gestrinona, ela tem a capacidade de reduzir os miomas uterinos e aí também diminuir sangramento, diminuir todo o desconforto que a paciente tem e às vezes até evitar também daquela paciente precisar de uma cirurgia, né, para retirada dos miomas. Então, ela tem uma ação bem legal também no tratamento de mioma uterino. Outras causas também de sangramento uterino disfuncional é indicado a gente usar a gestrinona. Então, a endometriose e o mioma, elas cursam com sangramento, mas a gente pode também ter sangramento por outras causas. Então, todo sangramento uterino disfuncional, ou seja, aquela mulher que menstrua demais, que tem muito sangramento, que às vezes menstrua fora de hora, que está sempre perdendo ali muito sangue, ela tem indicação de usar a gestrinona porque ela segura bem a menstruação, tá? E isso, como eu falei para vocês, para uma mulher que passa por isso, gente, é uma super melhora na qualidade de vida, né? Porque a mulher que vive sangrando, ela também vive com deficiência de ferro, vive com a ferritina baixa, ela vive cansada, ela vive indisposta, né? Fora o desconforto que é o tempo todo, você tá tendo que usar um absorvente, você às vezes tem mulher que tem que viver com aqueles absorventes noturnos, às vezes usa um absorvente interno mais absorvente externo, a cada 30 minutos tem que ir no banheiro para trocar. Então, quando tem esse sangramento uterino disfuncional, não tô falando daquela menstruação normal, que vem bonitinha, fica 3 dias e vai embora, não. Tô falando de uma menstruação que dura muito tempo, com fluxo muito intenso, ou que vem fora de hora, tá? Nesses casos, a gestrinona também ela pode ser indicada como tratamento. Um outro caso aí que a mulherada é mal compreendida, mas que é muito sério, que acontece muito, que é muito presente na realidade das mulheres, é a TPM severa, tá? A gestrinona ela tem um efeito bem legal no tratamento, do que a gente chama de síndrome disfórica, né? Aquela síndrome pré-menstrual ali, muito intensa, né? Que a mulher realmente ela fica disfuncional, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue conviver com as pessoas que estão perto dela, o marido quase sai de casa, vira aquela loucura e é um sofrimento muito grande para a mulher. A gente leva muitas vezes a TPM com um tom de brincadeira, né? Ah, você deve estar de TPM, eu tô de TPM. Mas tem mulheres que realmente sofrem com a TPM, que é um período de muito sofrimento para elas. Elas ficam muito angustiadas, sintomas depressivos ou muito nervosas, muita irritabilidade, que elas realmente não conseguem controlar essa irritabilidade, então acabam descontando às vezes ali no parceiro, no marido, no próprio colega de trabalho, né? Então, a TPM para algumas mulheres, quando ela é severa, assim, ela precisa ser tratada, ela precisa ser levada a sério, ela precisa ser tratada para devolver qualidade de vida para essa mulher, tá? Isso é extremamente importante e eu acho uma causa muito nobre aí do uso da gestrinona, tratar as mulheres com TPM severa, tá? Que isso pode ser um baita de um desconforto, tanto para a mulher quanto para as pessoas que convivem com ela, mas principalmente para a mulher, gente, porque eu que já tive na minha vida episódios leves de TPM, eu não sou de ter muita TPM, mas eu não me suporto quando eu tô com essa TPM, sabe? Tudo me irrita, não pode falar nada comigo, né? Então, mulheres que sofrem mais com isso, que tem uma TPM mais severa, às vezes também que sai comendo o mundo quando tá na TPM, né? Não consegue equilibrar também a questão do apetite. Então, é importante a gente tratar essas mulheres e a gestrinona, ela tem essa indicação de tratamento, tá? Um outro também efeito ginecológico, uma outra indicação clínica seria na síndrome dos ovários policísticos, mas aí tem que ter bastante cuidado. Lembra que eu falei com vocês lá no início que a gestrinona ela tem uma ação androgênica? Muitas pacientes com síndrome de ovário policístico já são muito androgênicas. Então, ela pode ser indicada para tratamento, para auxílio de tratamento na síndrome do ovário policístico, desde que a paciente não tenha sintomas androgênicos, como aumento de acne, oleosidade,
pelos pelo corpo, tá? Tem pelinho assim, barbinha. Se a mulher tiver esse perfil androgênico, aí a gente não usa gestrinona. E também, gente, a gente tem que lembrar que síndrome de ovário policístico é uma condição endócrina relacionada à resistência insulínica. Então, a gestrinona ela entraria como um auxílio também no tratamento, tá? Mas não como o tratamento principal. O tratamento principal vai ser mudança de estilo de vida, alimentação, dieta e alguns fitoterápicos que a gente pode usar aí para auxiliar, tá? Mas ela também, a gestrinona também tem indicação como auxílio aí no tratamento da síndrome do ovário policístico. Mas, como eu falei com vocês, tem que ser muito bem indicado, o médico tem que saber o que ele está fazendo. Porque se a menina já for androgênica, você vai acabar com ela, você vai encher o rostinho dela de espinha, vai aumentar ainda mais os pelos, né? Vai dar mais hirsutismo, que a gente chama, que é esse aumento de pelos no corpo. Então, há de você ter muito cuidado para a síndrome de ovário policístico. Eu não indicaria, tá? Para paciente nenhuma. Estou falando aqui para vocês porque é descrito na literatura essa opção de tratamento, mas para as minhas pacientes não é essa linha que eu uso para tratar o ovário policístico. Eu não trato elas com hormônio, tá? Mas pode ser utilizado. Então, esses seriam os efeitos ginecológicos, os efeitos clínicos, os tratamentos, a indicação de tratamento que a gente usaria a gestrinona, que já são efeitos maravilhosos. Essas condições, fora a síndrome de ovário policístico, nas outras que eu mencionei para vocês, eu acho extremamente válido você considerar, se aquela paciente não tiver contraindicação, se você achar que dentro do contexto de tratamento a gestrinona vai auxiliar para endometriose, para miomatose, para sangramento uterino disfuncional e para TPM severa, é show, tá? Então vai ajudar bastante. Aí agora a gente vai entrar nos outros benefícios que aí já não são mais de tratamento clínico. Voltando no que eu falei para vocês do efeito antiestrogênico e androgênico, mesmo que eu esteja usando para tratar uma condição patológica, eu vou colher alguns outros benefícios da gestrinona também. Então vamos falar um pouquinho dos benefícios em relação à composição corporal, né? Que é daí que vem o nome chip da beleza, porque ela realmente ajuda na composição corporal. Se ela é androgênica, isso aí todo mundo sabe, né? Isso desde quando o pessoal falava de bomba, né? De hormônio esteroide, a gente sabe que hormônios androgênicos, eles melhoram um pouquinho a nossa composição corporal, tá? Então, por ela ser androgênica, por ela aumentar a nossa testosterona livre, ela tem um efeito anabólico, ou seja, ela ajuda a gente a ganhar massa muscular, a construir musculatura, a hipertrofiar, tá? E aí ganhar mais definição corporal, além de aumentar a nossa força também. Então, o nosso treino, ele fica melhor e o nosso ganho também de massa muscular melhora. Só que aí, gente, tem uma coisa muito importante aqui nesse ponto, que é por isso que eu acho muito perigoso chamar a gestrinona de chip da beleza. Porque quando eu falo que a gestrinona tem a capacidade de melhorar minha composição corporal, de aumentar minha musculatura, de me deixar mais definida, de reduzir a minha celulite, que é o outro ponto aí que eu ia falar para vocês, ela tem uma ação muito interessante em redução da celulite. Eu estou considerando que a minha paciente está fazendo uma dieta legal, está fazendo atividade física, né? Está tendo hábitos de vida saudáveis, porque senão a gente vai estar à espera de um milagre, né? Nada que eu passe para o paciente, seja hormonal ou não, vai surtir efeito em estética se esse paciente não fizer dieta e treino. Essa é uma verdade absoluta, né? Não tem como a gente fugir disso. O básico tem que existir. Então, se eu não faço dieta, se eu me alimento super mal, como besteira o dia inteiro, nem piso numa academia, eu acho que eu vou colocar uma gestrinona no meu corpo e de repente eu vou ficar linda, maravilhosa, gostosona, com o bumbum lá em cima, com a coxa torneada. Isso não existe, gente. Se tem alguém vendendo a gestrinona com essa promessa, cai fora, porque isso não existe. Para você colher esses benefícios, e eles existem, eles são super reais, você precisa estar associando o uso da gestrinona com um bom estilo de vida, com treino, com dieta. E digo mais, eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente vai fazer uso hormonal, seja da gestrinona, seja de outro hormônio, seja homem ou seja mulher, eu falo para a gente aproveitar aquela janela de oportunidade que a gente está tendo.
né? Eu falo para meus pacientes, olha, nós vamos colocar um hormônio agora que vai ficar 6 meses no seu corpo. E por mais que a gente esteja colocando ele por esse motivo, né? Seja lá pelo motivo que for para aquela paciente, a gente vai ter um ganho estético nele. Então pode melhorar sua massa muscular, pode melhorar sua pele, diminuir sua celulite, pode aumentar aí, melhorar seu bumbum, né? Deixar suas pernas mais bonitas, deixar seu corpo mais definido. Então vamos aproveitar essa janela oportunidade para você fazer a dieta da sua vida, para você contratar um personal trainer e ir na academia 5 vezes na semana, para você dar o seu melhor para a gente obter os melhores resultados desse hormônio. Afinal de contas, a gente está investindo nisso aqui, né? Mesmo que não seja por motivo estético que você colocou, aproveita essa oportunidade que você está com uma belíssima, vamos colocar assim, com um belíssimo apoio, né? Um belíssimo auxílio, uma ajuda para você chegar num corpo que talvez você nunca teve na sua vida. Mas se você ficar em casa assistindo Netflix e comendo panela de brigadeiro, aí a gente não vai ter benefício nenhum, tá? Então coloquem isso na cabeça de vocês, gente. Se por acaso você foi no médico e ele te ofereceu para o seu tratamento, para as suas queixas, para o seu quadro clínico ali, o uso da gestrinona, mesmo que ele não fale isso com você, eu tô falando, aproveita esse período para você ir para uma academia, para você fazer uma dieta, para você dar o seu melhor aí, para a sua estética corporal ficar legal. E aí eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o seu corpo, tá? As minhas pacientes que eu tenho colocado gestrinona sempre são pacientes que já estão levando um estilo de vida legal, tá? Chega aquela paciente toda atrapalhada, que só come besteira, que não tá nem pensando em ir numa academia, eu não considero o uso da gestrinona para essa paciente, a não ser que seja mesmo para tratar essas disfunções ginecológicas, aí, essas patologias, a gente não tá nem aí para benefício estético. Mas quando eu quero melhorar a qualidade de vida, melhorar a estética, né, ou tratar alguma coisinha, uma TPM, uma cólica, alguma coisa assim, eu falo para essa paciente, olha, primeiro vamos arrumar a casa, né, vamos melhorar seus hábitos, vamos melhorar sua alimentação, vamos dar uma emagrecida, vamos dar uma desinflamada, e aí sim a gente pode colocar o hormônio aí como cereja do bolo, né? Então, a gente tem esse efeito muito interessante na composição corporal, esse efeito anabólico, diminuição de celulite, aumento de massa muscular, aumento de força, melhora da composição corporal, mas isso só vem se tiver associado a uma dieta com treino, tá? Assim como qualquer coisa, gente. O pessoal pergunta, creatina ajuda na hipertrofia? Ajuda se você treinar. Se eu ficar em casa tomando creatina, não vai fazer diferença nenhuma na minha hipertrofia. O whey protein, proteína, mix de aminoácidos, qualquer coisa que for usado para ajudar ali na sua hipertrofia, na sua melhora da composição corporal, só vai fazer isso se você estiver fazendo dieta e treino, tá? Qualquer coisa mesmo, gente. É a mesma coisa de emagrecimento. Por mais que você tome um remédio para emagrecer, você precisa comer menos, você precisa comer direito, senão também não vai funcionar, tá? Então tá, então em composição corporal foi isso, falei aqui dos benefícios para vocês, falei dos benefícios em tratamentos ginecológicos e aí para finalizar vou falar dos outros benefícios que ela pode ter também, tá? Um que eu acho bem legal, que eu coloquei nesses outros, não coloquei lá nos efeitos ginecológicos, é a diminuição de sintomas menstruais. Porque assim, mesmo que eu não tenha uma patologia ginecológica, que eu não tenha endometriose, que eu não tenha mioma, que eu não tenha uma TPM severa, eu posso ter ali um período menstrual que me incomoda muito, tá? Eu não sei, gente, aí a avaliação tem que ser individual, eu não sei se só esse motivo justifica você colocar o implante de gestrinona, mas é um benefício que você vai colher se você estiver fazendo uso, tá? Eu tô aqui falando para vocês de benefícios e não necessariamente de indicações. Comecei falando das indicações patológicas, indicações clínicas, né? Mas agora eu tô falando de benefícios. Vai ser por esse motivo que você vai colocar? Não necessariamente, mas se você está usando, você vai colher esses benefícios, tá? Então, um desses benefícios é a diminuição dos sintomas menstruais. Então, a cólica vai embora, às vezes aquele mau humor que não chega a ser uma TPM severa, mas que te incomoda, vai embora. Aquele inchaço ali no período menstrual também pode diminuir, tá? Então, esses efeitos menstruais, tem mulher que tem muita dor de cabeça no período menstrual, também reduz. Então, esses efeitos menstruais que incomodam, esse desconforto no período menstrual, ele reduz ou vai embora de vez, dependendo do grau aí que você tiver e da dosagem da gestrinona que você está usando, tá? Então, ela tem uma ação bem interessante em diminuição de sintomas menstruais.
Um outro efeito legal que muita gente não menciona sobre a gestrinona é a diminuição do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. E aí também vale a pena você individualizar a escolha, né, para cada mulher, porque tem gente que já não está produzindo cortisol nenhum. Então a gente não quer nem diminuir o cortisol dessa pessoa, ou então você tem que tratar essa pessoa juntamente com um hormônio, a hidrocortisona, tratando essa adrenal da pessoa se ela tiver já com cortisol muito baixo, tá? Se a curva de cortisol dela estiver muito baixa e a gente fizer a gestrinona, é importante eu dar esse auxílio para a adrenal dela voltar a produzir o cortisol. Mas se não, se a minha paciente tiver com cortisol lá nas alturas, super estressada, super sobrecarregada, não consegue dormir, uma insônia horrorosa, ela vai ajudar a dar uma reduzida no cortisol, tá? E a gente sabe que cortisol muito alto também faz a gente ganhar peso. Então, se eu tô ganhando peso por conta de um cortisol muito alto, a gestrinona vai me ajudar a emagrecer. No finalzinho eu vou falar sobre a questão de emagrecimento com a gestrinona, tá? Um outro efeito legal também que as mulheres amam, que eu acho que também é muito válido e é um ganho muito grande na qualidade de vida da mulher e da mulher enquanto, né, família, enquanto casal, que é o aumento da libido. A gente acha muito comum as mulheres não terem libido. Eu vejo que as minhas pacientes, elas tratam com muita normalidade o fato delas não terem libido, mas isso não deveria ser normal, tá, gente? Mesmo a mulher pós-menopausa, ela tem recursos hoje para tratar essa deficiência de libido. E as mulheres jovens, então, nem se falam. Tem mulheres aí de 30, 40 anos que falam, nem sei o que é isso, não sei quantos anos. Como a mulher ela tem um papel passivo na relação sexual, acaba sendo normalizado a falta de libido na mulher, afinal de contas ela não precisa ter libido para a relação existir ou não, ela basta estar lá. Só que pra gente é muito importante, pra qualidade de vida isso é muito importante, pra saúde de um casal, pra saúde de um relacionamento, é importante que a mulher ela tenha o prazer na relação sexual, tá? E muitas mulheres estão com isso totalmente perdido. Falo que a grande maioria das pacientes que eu atendo ou tem uma queixa específica em relação a isso, ou quando eu pergunto sobre isso, falo assim, tá bom, mas não é grandes coisas não. Dificilmente eu atendo uma paciente hoje em dia que fala assim, não, Bianca, isso aí tá ótimo, nem preciso melhorar, graças a Deus, tá tudo bem. Tem, claro, algumas, mas é uma minoria, infelizmente. E a gestrinona, ela devolve essa libido pra mulher, tá? Por isso que mesmo ela não sendo, né, nem progesterona, nem estradiol, nem testosterona, eu acho super interessante o uso quando tem indicação na mulher pós-menopausa, porque ela tem essa ação aí da libido, que é bem interessante, tá? Melhora a lubrificação vaginal, né? Devolve aí, além da gente poder também colocá-la junto com outros hormônios que a mulher precisa, a própria gestrinona ela já tem um efeito muito legal na relação de libido, de aumento da libido, do desejo sexual, tá? Então é um outro benefício muito bom. Um outro é a melhora do humor. A gestrinona ela tem uma ação interessante em levantar o humor, tá? Então quando a gente tá às vezes mais com o humor mais deprimido, né? Não querendo muita coisa, sem muita disposição, ela também ajuda a gente aí a dar essa levantada. E eu acho que é muito válido a gente associar outras coisas também ali no implante para ajudar mais ainda quando o paciente tem essas queixas de indisposição, humor ruim, sempre não querendo muita coisa, mais quietinha. É legal também que a gestrinona dá uma levantada, ela melhora a autoestima, ela melhora o prazer, a disposição. Então, são muitos benefícios, né, gente? Realmente, se a gente for olhar só para os benefícios, como é o tema dessa live, são muitos benefícios, mas como eu falei para vocês, tem que ter a indicação. Já atendi paciente que veio para colocar a gestrinona e eu falei, não é para você. Veio atrás disso, doutora, eu queria colocar o implante, eu falei, não é para você, expliquei para ela por que não era. Então, não basta a gente querer usar, a gente tem que ter indicação, tá? E aí, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho aqui da questão do emagrecimento, porque eu recebo muito essa pergunta se a gestrinona auxilia no emagrecimento. E não, ela não tem uma ação direta no emagrecimento, tá? A gente não usa a gestrinona como estratégia para emagrecer, mas de forma indireta ela pode auxiliar sim. Como eu expliquei para vocês, falei daqui de todos os benefícios, se eu tenho uma diminuição do cortisol e o excesso de cortisol me faz engordar, então indiretamente eu vou ajudar essa paciente que tem excesso de cortisol a emagrecer
pela diminuição do cortisol. Se eu sou um hormônio androgênico, se eu aumento a testosterona livre e se eu faço a minha paciente ganhar massa muscular, indiretamente eu vou auxiliar na queima de gordura, porque quanto mais músculo a gente tem no corpo, mais a gente queima gordura. Se eu aumento disposição e força da minha paciente, né, através das ações da gestrinona, eu também vou fazer essa paciente ser mais disciplinada, levar um treino mais a sério, fazer um treino de maior intensidade e também vai auxiliar no emagrecimento. Então, quando a gente pensa em drogas para emagrecimento, né, em medicação para emagrecimento, em alternativas para emagrecimento, a gente pensa muito no quê? No controle da fome, né? Ou nos mecanismos diretos ali para perda de peso, queima de gordura, né, esvaziamento gástrico, enfim. A gestrinona não tem nenhum desses efeitos. Mas quando a gente pensa em efeitos indiretos, aí sim a gente pode ter uma ação legal aí, perder peso, tá? Ela pode ajudar. Principalmente se eu estou fazendo atividade física, se eu estou fazendo dieta e se eu estou cuidando da minha saúde como um todo, tá? Tô com uma tireoide legal, tô com os meus marcadores inflamatórios baixos, tô com tudo na minha saúde em dia, aí sim a gestrinona vai me ajudar bastante também nessa questão da perda de peso. Deixa eu ver se ficou alguma perguntinha aqui que eu não vi. A partir de qual idade é indicado o implante hormonal? Não tem estabelecido assim uma idade, né? Na fase adulta você pode colocar em qualquer idade desde que haja indicação. E aí que eu acho assim, se for para você fazer numa paciente novinha, né, uma menina de 20 anos, por exemplo, na minha opinião, tem que ter um viés de tratamento clínico ali, porque quando a gente pensa nos efeitos possíveis colaterais, para uma menina jovem ali, bonitinha, da pele bonita, do cabelo bonito, às vezes vai pesar um pouco mais os colaterais, tá? Agora, se ela tiver uma indicação clínica, se essa menina sofre de endometriose, de sangramento, seja lá do que for, aí pode ser indicado, não tem problema não, tá? Qualquer mulher na fase adulta, se tiver indicação, pode colocar. Acho que só teve essa perguntinha. Bom, pessoal, então é isso. Essa live seria mais curtinha mesmo. Eu só queria explicar para vocês, pontuar todos os benefícios, os possíveis benefícios da gestrinona. Foquem na questão da indicação, que ela precisa de indicação médica para ser colocada. E também na questão de que uma andorinha só não faz verão. Isso funciona para tudo na medicina, tá? Isso é uma verdade que é para todas as coisas. Você nunca vai encontrar uma substância, um hormônio, um nutriente que vai resolver sua vida. Por mais que a gente tenha todos esses benefícios, a medicina integral, né, o tratamento integral do paciente é sempre mandatório, tá? Em tudo que a gente quiser, em todos os objetivos de saúde que a gente tiver. Tá bom? Então, espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas, que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Eu vou deixar a live salva aqui, tá? Então, quem quiser enviar para alguém depois, marcar alguém lá nos comentários para assistir, é só ir lá no post do que vai estar no feed, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, Polly. Obrigada a todo mundo que participou.